Quantas vezes já ouvimos uma história sobre uma casa mal-assombrada que nos põe uma pulga atrás da orelha? E enquanto alguns pensam que ela pode ser real, outros, mais céticos, dizem que não. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, um podcast que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje contarei a história da residência mal-assombrada de Hinsdale, ou, para os mais íntimos, a Casa dos Dundee. O ano era 1970 e os Dundees começam esse relato na movimentada cidade de Buffalo, no estado de Nova York. Você pode estar pensando agora que Buffalo é uma cidade pequena se comparada a Nova York em si. Porém, entre os anos de 1940 e 1950, Buffalo experienciou um boom populacional que estava ligado, dentre outros, à imigração de vários afrodescendentes do sul do país, em uma época em que as leis de segregação racial predominavam naquela parte do país. Então, em 1970, Buffalo já abrigava 463 mil dos 1.113.000 habitantes totais do condado em que ela se localizava. A verdade é que a família Dundee tinha uma escolha, e ao invés de contemplar arranha-céus, frequentar restaurantes e boates badaladas e morar na cidade que nunca dorme, eles preferiram contemplar as montanhas envoltas em névoa, comer uma comida mais caseira e morar em um lugar pacífico e tranquilo. E foi aí que tudo começou, quando os Dundees, ou em inglês Dandies, se mudaram para Hinsdale, também no estado de Nova York. A família era composta por Clara, de então 37 anos, Phil, de 39, e seus filhos, Mike, de 17, Beth, de 16, Laura, de 12 e Mary, de 11 anos. Por alguma razão, a grande maioria desses relatos acontece envolvendo Mike e a Clara. Mas, quando os relatos começam a envolver uma das filhas, eles envolvem apenas a filha que eu estou presumindo ser a mais nova, que se chama Mary. Isso porque, em algumas versões, eles mudam o nome da Mary para Tina. Eu acho que eles fazem isso porque, já que ela era tão mais nova assim, eles tentaram a princípio preservar sua identidade. Só que isso não colou muito bem, já que a própria mãe Clara escreveu um livro e eu vou falar sobre isso a seguir. Bem, ao contrário de Nova York e Buffalo, Hinsdale era uma cidade pequena com um charme rústico e rural, aninhada profundamente no campo, longe do crime, do concreto e da poluição das grandes cidades. No entanto, o que eles não sabiam era que essas montanhas e matas que rodeavam sua nova casa guardavam segredos e figuras misteriosas. Os Dundees não eram estranhos a Hinsdale. Isso porque aquela cidade e as regiões próximas a ela constituíam seu local de veraneio favorito. Eles já tinham passado várias férias ali durante anos e anos. E geralmente eles optavam por Hinsdale e as cidadezinhas mais próximas a elas, já que eles queriam um escape bucólico da vida agitada que eles levavam em Buffalo. Como o bucolismo era o que eles buscavam, uma casa idílica, isolada do resto do mundo, foi o que escolheram. Isso porque a mãe da família, Clara, acreditava que todos se davam muito melhor no campo, como se a natureza tivesse alguma qualidade redentora e rejuvenescesse seus próprios espíritos e relacionamentos. Claramente, essa mãe é uma escritora pós-arcade e pré-romântica, né, gente? Bora lá! Ao percorrerem o campo e se depararem com a casa pela primeira vez, os Dundees acharam tudo aquilo não apenas muito lindo, mas também grande o suficiente para abrigar toda a sua família. Isso porque a residência era situada em um lote de 8 acres, que incluía até mesmo uma floresta privada cercada por bosques deslumbrantes. A Clara disse que após ver essa casa pela primeira vez, ela se sentiu como se estivesse sendo inundada por uma profunda sensação de paz, como se finalmente tivesse retornado ao seu verdadeiro lar na Terra após anos em outro lugar. Realmente aqui, vemos que ela é uma mistura de Basílio da Gama e Chico Xavier, não é mesmo? Mas não para por aí. Ela inclusive acabou escrevendo o livro que eu falei pra vocês, né, sobre essa casa, que se chama Echoes of a Haunting. Esse livro não foi traduzido para o português, mas se fosse, teria um título como Ecos de uma Assombração. Dá pra ver com isso que ela também tem um pouco de Kevin Bacon, né? Mas ok, eu parei. Bom, voltando então à propriedade. A casa tinha mais de 100 anos e mantinha grande parte da sua estrutura original, e para os Dundees parecia emanar esse charme e elegância imponente daqueles séculos antigos.
Enquanto as crianças exploravam os bosques próximos, a Clara e seu marido Phil continuaram sua visita. Foi aí que o agente imobiliário os levou para dentro da casa para mostrar o espaço de armazenamento que se encontra debaixo da escada. Então imagina como se fosse tipo o quarto do Harry Potter no Harry Potter e a Pedra Filosofal. Era exatamente isso. Eles pararam em frente à porta e no que foram abri-la, a porta estava emperrada. Mas eles perceberam que ela estava destrancada, então eles só tentaram colocar um pouco mais de esforço e força ali, até que depois de algumas tentativas, eles finalmente conseguiram abri-la. E a porta abre, revelando um espaço empoeirado com uma lareira que parecia destoar completamente da atmosfera da casa, como se eles tivessem acabado de abrir um portal para o passado. A Clara inclusive diz que ela não tinha certeza do motivo, né? Mas, abre aspas, me senti muito desconfortável quando abrimos o espaço de armazenamento. Não consegui identificar a razão, mas o espaço era sombrio e desolado, nada parecido com o resto da casa. Fecha aspas. Só que mesmo com esse sentimento de susto e assombração que ela estava sentindo, ela desconsiderou esses sentimentos na hora, porque afinal de contas ela tinha amado o resto da casa. Ela amou o terreno, ela amou o bosque e tudo que estava dentro da casa, com exceção desse espacinho, né? E ela pensou que talvez ela tivesse se sentindo daquela maneira porque ela tinha sido criada na cidade grande e não estava acostumada com, por exemplo, um quartinho de bagunça como aqueles, embaixo de escada nenhuma, de casa nenhuma que ela tinha morado até aquele momento, né? Então, ela achou, talvez eu só não tô acostumada com isso. Bom, enfim. Após fechar a porta e continuar avaliando a residência, os sentimentos de paz logo retornaram e os Dundies decidiram que não poderiam resistir ao charme dessa casa rústica e centenária que estava super bem mantida, então decidiram comprá-la. A compra demorou vários meses para ser fechada, mas logo que a compraram, os Dundies se mudaram imediatamente para sua nova casinha para começar a nova existência bucólica deles. Um pouco de contextualização aqui. Nos Estados Unidos, é extremamente comum que pessoas chamem amigos para ajudá-los com a mudança, mas não é só para ajudar a pegar as caixas, colocá-las dentro de carros e levá-los de uma localização a outra. Não, a maioria dos americanos espera que os amigos encaixotem os pertences deles também. Eu nunca tinha visto isso no Brasil, então foi algo bem estranho para mim quando eu vi pela primeira vez. Inclusive é uma história muito engraçada, porque eu literalmente falei para os meus amigos que eu iria embora e que eu só iria voltar quando tudo estivesse encaixotado para ajudá-los com a mudança em si, porque eu não era escrava deles. Eles acharam aquilo um pouco estranho, mas eu falei pra eles que eu tinha uma prova, então eu tinha que estudar e não tinha tempo pra isso. Gente, fala sério, né? Eu acho isso um absurdo, de verdade. Eu nunca chamei nenhum amigo meu pra me ajudar com mudança nenhuma, inclusive eu e meu marido é que fazemos as nossas próprias mudanças, carregando as caixas e tudo mais sozinhos, então de verdade eu não tô nem aí que eu fui sincera. #Taurina, é isso mesmo. Bem, voltando pra história. Então, no dia da mudança, o irmão da Clara, que tinha ido ajudá-los com tudo, encaixotou um monte de bugiganga lá e levou tudo pro carro dele e começou a viagem. Lembrando que eles estavam se mudando de Buffalo, que fica a 1h17 de distância da cidade nova. Só que demorou um pouco mais de tempo para os próprios Dundies mesmo chegarem, então o irmão da Clara ficou sozinho na casa nova e a ideia era que ele já ia trazer as caixas de dentro do carro e colocá-las nos devidos cômodos da casa. Porém, enquanto ele carregava a primeira das caixas, ao abrir a porta da frente, ele foi recebido por um enxame de abelhas e moscas que o atingiram bem no rosto. E ele, naquele momento, teve a impressão de que elas estavam, na verdade, passando apressadas por ele, como se quisessem sair da casa desesperadamente. Ao descarregar a caixa no chão da sala de estar, ele ficou mais surpreso ainda. Isso porque tinham centenas de abelhas mortas espalhadas por todo o chão da sala, além de várias outras que ainda estavam vivas cercando as janelas e tentando sair dali. Aí você pensa, mas Jéssica, isso não tem nada de sobrenatural, são só abelhas, né? Calma aí, gente. O problema é que a gente não tá falando do Brasil. No Brasil tem bastante insetos, e isso porque o clima é sempre agradável. Porém, nos Estados Unidos, em muitos estados e principalmente nos do norte, como Nova York, quando as temperaturas caem e começa o outono, você não vê mais inseto nenhum. De verdade, eu moro em Utah e agora, por exemplo, está começando o inverno, né? Mas já no outono estava nevando. Os insetos são bem mais sensíveis, então eles não conseguem resistir a essas temperaturas tão baixas. Então, a gente daqui só é picado durante a primavera e o verão.
O que é bom para as pessoas, mas é péssimo para aquela companhia que vende produtos da marca Off. Uou! Bem, o que o irmão da Clara tinha achado estranho é que ainda estava fazendo frio durante aquela época do ano, e embora ele também fosse da cidade grande e não conhecesse bem a área rural, na hora ele achou aquilo muito estranho e pensou que fosse muito fora do comum que houvesse qualquer tipo de infestação durante aquela temporada. Mas dali a uns poucos minutos, sua irmã e a família dela finalmente chegaram. Ele contou tudo pra eles e todos decidiram que para continuar com a mudança eles teriam que chamar primeiro um exterminador. E gente, até o próprio exterminador, que era da cidade de Hinsdale mesmo, confirmou que realmente era muito estranho que insetos infestassem uma casa naquela época do ano. Inclusive ele disse que na verdade ele mesmo, que era exterminador, nunca tinha visto tantas abelhas e moscas reunidas em um único lugar na vida dele. Mais tarde descobriram que aquele era o seu primeiro dia de trabalho. Haha, não, brincadeira, mas enfim. Bom, demora mais algum tempo, mas finalmente o exterminador consegue eliminar todos os insetos e a família finalmente consegue se mudar pra dentro da casa, né? A família parece estar em paz por algum tempo e tudo continua calmo e tranquilo, bem bucólico como eles queriam, né? Inclusive, os membros da família estavam até se dando bem melhor e aproveitando a companhia uns dos outros. Não era como se eles tivessem problemas, mas eles não eram tão conectados uns com os outros assim a princípio, pelo que eu entendi dos relatos. Bom, mas aí, algumas semanas depois de eles terem se mudado para o que eles acreditavam ser o seu locus amenus, o Mike, um dos filhos do casal, conhece esse vizinho que morava no lote do lado e se chamava Matt. Só lembrando que o lote deles tinha 8 acres, ok? Bom, ele faz amizade com esse vizinho aí, chamado Matt, e uma das coisas que eles mais gostavam de fazer juntos era explorar a floresta e os bosques entre as duas propriedades. Um dia, então, eles estavam explorando uma dessas matas, que fazia parte, na verdade, da propriedade dos Dandys, e aí eles ouviram um som de pegadas sobre as folhas secas do chão bem em frente de onde eles estavam. Eles congelaram, até porque eles acharam que aquilo poderia ser, na verdade, um urso, e em questões de segundos eles decidiram que o melhor mesmo a se fazer seria se esconder atrás de uma árvore bem grande e próxima de onde eles estavam. Eles correm para trás dessa árvore e ficam lá olhando para os lados para tentar descobrir o que aquilo era, né? Eles finalmente encontram a origem do barulho e, para o choque deles, eles percebem que o que causara os ruídos era um garoto que não era muito mais velho do que eles e que estava caminhando dentro da propriedade com um rifle na mão. Mas aí, né, gente, bem-vindo aos Estados Unidos, não é mesmo? Bem, como eles são americanos, o Mike e o Matt vão até o garoto e começam a brigar com ele, falando que aquilo era uma propriedade privada e que queriam saber o que ele estava fazendo ali. Se fosse eu e chegasse alguém na minha propriedade e ainda por cima essa pessoa estivesse andando pela minha propriedade com um rifle na mão, mano, eu sairia dali sorrateiramente, ok? Ligaria pra polícia, inclusive eu recomendo que vocês façam o mesmo se isso acontecer com vocês. Mas os meninos, obviamente, não fizeram isso. Nisso, então, eles estão brigando com esse garoto, mas aí eles percebem que ele não para e nem vira pra eles. Na verdade, ele continua andando e fazendo o mesmo caminho que ele estava fazendo antes. Aí eles começam a correr na direção dele para tentar alcançá-lo. E é então que eles percebem que quanto mais eles se aproximam dessa figura, mais translúcido fica o menino. E mais uma coisa, quando eles chegam o mais perto possível que eles conseguem, eles veem que metade da cabeça desse guri estava faltando. Mas aí vocês acham que eles param, que eles voltam pra casa, que eles chamam os caça-fantasmas? Não, eles continuam seguindo esse garoto, só que agora de uma forma mais lenta e sorrateira para que ele não perceba que eles estavam seguindo. Porque eles ficam curiosos, né, gente? Eles querem ver para onde ele tá indo. Bom, é então que os três meninos, o menino sem cabeça, o Matt e o Mike, eles chegam até uma parte da propriedade que tem um pequeno lago. E num piscar de olhos, o garoto, que não tem metade da cabeça, desaparece. Só que ele não entra no lago e desaparece. Ele literalmente só desaparece no ar, assim, na frente dos dois. O Mike
e o Matt ficam sem palavras e de verdade sem nenhuma explicação pro que eles tinham acabado de ver, e é aí que eles decidem então dar uma de meninos normais e voltar para a casa dos Dundies. Eles correm até a casa e quando chegam lá, a primeira pessoa que eles encontram é a Clara, que estava na cozinha. Então, eles relatam tudo que eles tinham acabado de ver para ela, mas como uma boa Árcade, ela retorna aos princípios greco-romanos e usa da lógica para falar que aquilo era tudo coisa da imaginação dos meninos. E, gente, ela nem mesmo vai conferir o que eles tinham relatado. De verdade, se fosse, eu nessa situação, e alguma criança chegasse pra mim, principalmente meu filho, e dissesse que viu um menino quase sem cabeça no quintal, eu iria atrás desse menino, e ainda, quando eu não encontrasse essa pessoa, eu falaria assim: sangue de Jesus tem poder, é um fantasma mesmo. Mas eu também chamaria a polícia, só pro caso daquilo não ser um fantasma de verdade, né? Mas, gente, mesmo se ela não fosse uma mulher que acredita e sim uma pessoa super cética, ela simplesmente descarta completamente a ideia de que alguém poderia ter invadido a propriedade deles e que essa pessoa estaria por aí andando armada naquele mesmo instante, né? Mas ok, quem sou eu pra julgar? Julgando horrores. Bem, várias semanas se passam e a Clara já até quase esquece do que o Mike tinha contado pra ela, até que um dia ela estava andando com o cachorro da família, o Madison, na floresta. E aí, do nada, ela começa a ouvir uma cantoria. Só que é como se fosse um pessoal do coral cantando, ok? Tipo o canto gregoriano. Só que não. Aí ela para ouvir e tentar entender o que era aquilo e de onde aquilo estava vindo. Só que é então que ela percebe que aquilo não era um canto das sereias, e sim um som sinistro e assustador, como se estivesse vindo de corpos desencarnados. Isso porque o barulho estava vindo de ao redor dela. Ela não conseguia achar uma verdadeira origem, era como se tivesse feito um círculo ao redor dela e o barulho estivesse vindo daí, né? E quanto mais ela parece se concentrar neste canto, mais alto ele parece ficar. E é nesse momento que o Madison começa a rosnar e latir. O cachorro tá super louco, desesperado, se mexendo e latindo pro nada, e aí ele consegue finalmente se soltar da Clara e sai correndo em direção à casa. Esse cachorro, né, gente, vamos lá, representa todos nós. E digo mais, aposto que esse cachorro até tentou ligar pra polícia, né, como os donos dele deviam ter feito. Aí o cachorro meio que salva a vida da Clara, porque no que ele corre, ela mesma sai correndo atrás dele. Assim que ela então chega em casa e retoma o fôlego, ela chama o marido dela, o Phil, e agora é ele quem não acredita nela. #tudo que vai, volta. Inclusive, o Phil chega a dizer pra ela que esses são os sons da mata e que era ela que não estava acostumada à vida no campo. Eu, inclusive, concordo plenamente com o Phil. Eu mesma cresci em um bairro que era mais rural e sei exatamente do que ele tá falando. Eu amava ir no quintal só pra ouvir as pessoas de corpos desencarnados cantando músicas macabras ao meu redor, né? Porque é a melhor sensação do mundo, gente. Só que não! Porque isso não existe. Inclusive, eu não consigo entender de onde que esse povo tá tirando que a vida no campo é tão diferente assim da vida na cidade. Mas ok, né? Enfim. Após o Phil falar pra Clara que ela tinha que se adaptar melhor à sua nova condição, a rejeitada então vai lá conversar com o filho dela, né? Ah, aprendeu a ouvir o filho agora, né? Interessante isso. Bem, aí a Clara então chama o filho Mike para a cozinha e relata toda a experiência musical no meio da floresta enquanto ela prepara o jantar para a família. Mas aí, agora é a vez do Mike rejeitar a ideia da mãe. Enquanto ela conta a história para ele, ele diz para ela que, na verdade, não muito longe da onde ela estava no momento em que ela começou a ouvir a cantoria, ele mesmo já tinha visto que tinha um acampamento que ficava ali próximo, mas não dentro da propriedade deles, né? E ele achou que o som que ela tinha ouvido poderia ter alguma coisa a ver com algum grupo de campistas que estava ali naquele momento, né? E ele também queria naquele momento acalmar a própria mãe, porque ele viu que ela realmente tinha ficado super impressionada com o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, no outro dia bem cedo, o Mike chama então o Matt, que é o amigo vizinho dele, né? E vai investigar o que poderiam ter sido de verdade aqueles sons. Então eles vão caminhando pela floresta em direção ao acampamento, mas eles não veem nada. Não tem nenhum sinal de campista por perto que poderia causar tanto barulho assim, e como eles tinham ido de manhã bem cedo, eles ainda conseguiriam ver sinais de campistas mesmo que eles tivessem ido embora. Eles veriam sinais como, por exemplo, uma fogueira que tinha se extinguido, talvez um lixo próximo ao local, ou algum objeto deixado para trás, mas de verdade não tinha nada que indicasse que pessoa nenhuma tivesse acampado ali na noite anterior.
Ainda mais perplexos agora que eles não tinham uma explicação para o que nem eles, nem a mãe do Mike tinham visto, os dois garotos decidiram voltar para a casa do Mike, quando, de repente, eles ouvem o que parece ser um machado cortando uma árvore bem do lado deles. Sem ter certeza do que está acontecendo, e antes mesmo de conseguirem ponderar ou começar a investigar aquele barulho, eles ouvem uma mulher gritando do outro lado. Isso os assusta tanto que os dois meninos correm o mais rápido possível de volta para a casa do Mike. E o Mike realmente está super assustado dessa vez. Então ele conta tudo que ele tinha acabado de presenciar para Clara, ou seja, ele fala que ele tinha ido investigar o acampamento e conta tudo o que tinha acontecido, né? E os dois ficam mais assustados com o que estava acontecendo ali. Bom, meses mais tarde, o Phil decide então levar o Mike e a irmã mais nova, a Mary, em uma viagem rápida para Buffalo, já que o Phil tinha que resolver alguns problemas e os dois filhos queriam voltar de volta à cidade na qual eles tinham crescido, nem que fosse por algumas horas. A Clara decide não ir e fica em casa lendo um livro no sofá da sala de estar. As janelas da sala estavam abertas nesse momento, até porque o clima estava perfeito e ela queria ler o livro sentindo uma brisinha que é tudo, né, gente? Quem nunca? Bom, então lá está a Clara lendo seu livro no sofá, quando de repente a janela mais próxima ao sofá onde ela estava fecha, batendo com muita força. Ela vai até a janela e investiga o que está acontecendo, mas na cabeça dela aquilo não fazia muito sentido, porque a brisa era muito leve, não era nada de forte assim que justificasse a violência da pancada que foi aquela janela. Além disso, as janelas eram novas e tudo isso estava muito estranho. Mas como sempre, ela ignorou mais um evento sobrenatural e deixou pra lá. E ela foi fazer outra coisa, né? Bom, outras coisas da mesma proporção começaram a acontecer então dentro da casa e continuaram, mas os membros da família tentavam buscar explicações lógicas sempre que um novo evento acontecia e meio que não se abalaram. E isso acabou persistindo por anos. Uma janela ou uma porta batendo sozinhas, batidas vindo da parede, mas eles não se preocuparam muito com isso, por alguma razão. Bom, isso até 1973. E em abril daquele ano, teve uma noite em que o Mike se encontrava adormecido em sua cama quando ele foi acordado repentinamente por uma caixinha de madeira que caiu bem em cima do peito dele. A caixinha tinha caído de uma prateleira do quarto que ficava logo acima da cama. Então até aí ele não pensou muito sobre isso, mas ele se sentou sobre a cama para examinar se talvez a caixa estivesse muito na beiradinha e por isso ela tinha caído no chão. Só que bem nessa hora, ele começou a ver que todos os objetos dessas prateleiras em cima da cama estavam deslizando em direção à beirada e tudo começa a cair do nada em cima dele. Inclusive, uma outra caixinha de madeira que se encontrava na estante mais baixa, que agora estava na altura dele, lembrando que nesse momento ele está sentado sobre a cama, é arremessada bem contra o seu peito neste momento. Ele desesperadamente começa a chamar pela mãe dele e ela logo chega no quarto. Ele conta para a mãe o que tinha acontecido e os dois então começam a analisar a prateleira, que não apresentava sinais nenhum de desnivelamento, quando do nada uma caixa maior que estava na estante do outro lado do quarto voa e atravessa o quarto inteirinho, sendo violentamente lançada contra a parede que estava do lado deles. Bom, aí a Clara vê que não tinha mais como ficar ignorando nenhum desses acontecimentos. Ela então decide ligar para um padre chamado Padre Alfonso da igreja de Santa Mônica que ficava ali na cidade e pede que ele venha examinar a casa e tentar ajudá-los a entender o que está acontecendo. O padre, ainda no telefone, já informa para Clara que aquilo estava parecendo bastante com um poltergeist, mas, de qualquer forma, ele vem examinar a casa naquele mesmo mês. Nos filmes, sempre parece que um episódio de assombração dura por um período curto de tempo, né, gente? Mas a verdade é que na maior parte dos casos, as coisas começam pequenas e vão aumentando ao longo dos anos. E nesse caso aqui, a gente começou o nosso relato em 1970, com aquelas coisas que estavam acontecendo fora da casa, e agora a gente já tá em 1973, né? Bom, então no dia 13 de abril de 73, o padre Alfonso vai até a casa dos Dundies e começa a orar. Ele vai jogando água benta pela casa inteira e rezando com aquele incenso que eles sempre levam na missa, né, na igreja católica, quando então ele pede que todos que estavam presentes na casa se unam ali na sala e deem as mãos para orar.
Nesse instante, quando ele começa a explicar o que eles vão fazer a seguir, as pessoas que estão presentes começam a ouvir uns gemidos terríveis e uns sons muito assombrosos que começam a encher a casa. Mas os sons não estavam vindo de um lugar específico, parecia que na verdade eles estavam vindo da própria casa. Inclusive eles descrevem como se a casa estivesse chorando. Nessa hora, eles também começaram a sentir um cheiro muito forte de queimado dentro da casa e começaram a andar para ver da onde que estava vindo tanto o som quanto o cheiro de queimado. E quanto mais eles chegavam perto daquele quartinho embaixo da escada, mais as atividades se intensificavam. O padre começou então a orar dentro daquele quartinho e decidiu exorcizar a própria casa naquele instante. Quando ele terminou a sessão de exorcismo ali embaixo da escada, um silêncio pacífico se instaurou na casa e o cheiro também desapareceu. O padre foi embora e por um bom tempo a paz parecia ter retornado ao lar dos Dandys. Ai, que bom, né, gente? Bom, e aí viveram todos felizes para sempre, fim. Só que não, porque 3 meses depois, literalmente naquele mesmo dia que o padre tinha ido, dia 13, então 13 de julho agora, o Phil se encontrava em uma viagem de negócios e a Clara, o Mike e a Mary estavam dormindo tranquilamente em seus respectivos quartos. E os outros filhos também, provavelmente, só que, né, eles não mencionam muito sobre eles, como eu falei. Quando, de repente, a Clara acorda com umas batidas muito altas e repetitivas que estavam vindo de dentro das paredes, que nem na casa dos Merle, lembra? Então ela começa a ouvir essas batidas e, do nada, ela começa a ouvir também o sussurro de uma garotinha. E ela começa a buscar pelo quarto inteiro e não consegue ver nenhuma garotinha e nenhuma pessoa. Ela então sai do quarto e começa a descer pelas escadas quando uma aparição de uma garota aparece andando ali do lado da escada. E essa aparição entra dentro daquela portinha que estava na escada, lembra? E aí, nesse momento, a Claire trava e não consegue mais nem se mexer. Ela espera alguns minutos até ganhar coragem de novo, caminha até a porta e abre a porta. Só que no momento que ela abre a porta, ela não encontra nada lá dentro. Bom, ela volta até o quarto da filha Mary para ver se não era ela mesma que tinha estado ali e estava zoando a cara da mãe, né? Mas quando ela chega no quarto da Mary, a menina estava dormindo profundamente e não apresentava sinal nenhum de estar acordada há 2 minutos atrás. A Clara então volta para o quarto dela e continua dormindo, normalmente como se nada daquilo tivesse acontecido, né? Porque eu mesma acordava a família inteira, tirava todo mundo daquela casa e ia morar na Cracolândia. Mas essa sou eu, né? Bom, a Clara volta para o quarto, dorme naturalmente e é isso. Só que aí no dia seguinte, quando a Mary acorda, ela vai dar comida pro passarinho dela, que ficava numa gaiola dentro do quarto dela, e geralmente quando amanhecia e ela ia dar comida pra ele, esse passarinho ficava todo feliz, se movimentando e cantando, né? Então assobiando, né? Porque ele não falava. Bom, só que nesse dia o passarinho estava olhando para um canto atrás da Mary, e ele estava assim super parado, como se ele estivesse bem concentrado. Ela a princípio não pensou nada disso e pegou um espelho para pentear o cabelo. No que ela colocou o espelho na frente da cara dela, ela vê no canto que o passarinho estava olhando uma garota. Só que essa menina não tinha cara. Quer dizer, ela tinha uma cara, mas é como se a cara dela tivesse sido afundada para dentro e ela não tinha os olhos. Como qualquer pessoa normal, neste mesmo momento, a Mary dá um grito bem alto e a aparição desaparece. A Clara então liga para o Padre Alphonsus mais uma vez e conta tudo o que tinha acontecido na noite anterior e naquela mesma manhã. O padre fala que naquele momento ele estava ocupado com uma outra coisa, só que ele prometeu que ele iria voltar na casa dos Dandys, só que dessa vez com uma equipe de investigadores paranormais para poder auxiliá-lo. Enquanto o padre não vinha, os dias foram se passando e a Clara estava tentando se acalmar da melhor forma que ela podia e também acalmar todos os membros da família. Tem esse dia especificamente, que era um final de semana, em que a Mary e o Mike estavam na casa de alguns amigos deles, né? E a Clara e o Phil estavam na sala de estar assistindo TV. Parecia que eles estavam sozinhos, eles não mencionam os outros filhos como eu falei, mas nesse dia aqui parece que eles estavam sozinhos. Quando, de repente, eles ouvem um barulho do lado de fora e vão investigar para ver o que é. E aí que eles se deparam com um bando de guaxinins. Era só guaxinins, né? Finalmente, alguma coisa nessa história que não é sobrenatural. Eles então se viram e voltam, né, em direção à casa, mas aí é que eles percebem na janela da sala de estar
uma pequena menina, aquela mesma menininha que a Clara tinha visto, né, que está olhando diretamente para eles. Eles entram dentro de casa e não veem ninguém dentro da sala, então eles saem correndo para o último lugar que eles tinham visto essa aparição, que era no quarto da Mary. Quando eles chegam lá, eles encontram a Mary, que estava na casa da amiga dela, olhando fixamente para um espelho. Nesse momento, o pai e a mãe começam a chamar pelo nome da Mary e ela só continua olhando fixamente para o espelho. Eles então começam a sacudir a Mary e finalmente ela sai daquele transe, mas ela nem sabia que ela estava em casa e ela nem sabia como ela tinha chegado em casa. Gente, eu peço desculpas, eu tentei parar um pouco aqui a gravação, só que os infelizes dos vizinhos aqui de cima estão fazendo alguma coisa, alguma máquina, que eu não sei o que eles estão fazendo, e bem no quarto acima de mim. Então esse barulho tipo de vibração que vocês estão ouvindo, são eles, e não tem como eu parar agora, então vai ter que ser assim, desculpa mesmo. Bem, então tá todo mundo ali no quarto da Mary e eles ainda continuam um pouco abalados com toda essa situação que eles tinham presenciado, até que eles começam a ouvir uns barulhos que estão vindo do quarto do Mike. O Phil vira para a esposa dele e para a filha e fala que é para elas ficarem ali no quarto dela. Ele então vai conferir o que é aquele barulho e sai andando em direção ao quarto do Mike. Só que no que ele estava no meio do corredor, o telefone começa então a tocar. O Phil vai então até o telefone, atende e adivinha quem era, gente? Era o Mike perguntando se ele podia dormir na casa do Randy. Então o pai conta pra ele tudo que tinha acontecido até aquele momento e o Mike então decide voltar pra casa. Ele fala assim: "Não, pai, eu tô indo pra casa agora". Ele pega a chave do carro e aí o Randy, o amigo dele, pergunta se ele não quer que ele vá com ele. E ele aceita. Ele até relata um pouco, né, mas com menos detalhes o que tá acontecendo na casa dele pro Randy, e aí os meninos chegam na casa. No que eles chegam na casa, eles veem o Phil preparado pra batalha. A Clara e a Mary estavam uma do lado da outra, abraçadas, só que elas não sabiam muito bem o que fazer. E nesse momento, eles entram na casa e todos estão ali dentro da sala e ocorre um apagão. Então, com as luzes apagadas, eles começam a ouvir batidas dentro da parede e arranhados também, vindo daquela mesma porta debaixo da escada. Eles correm rapidamente para pegar uma lanterna e vão se aproximando pouco a pouco dessa porta. Conforme eles vão se aproximando, o barulho vai ficando mais alto e o Mike, finalmente, abre a porta. E quando ele abre a porta, ele vê que a lareira que tinha lá dentro tinha sido completamente desmontada, tijolo por tijolo. E ela tinha sido desmontada da parede, tá? Só que os tijolos estavam todos ali ainda, organizados no meio daquele quartinho. Só que, gente, esses tijolos da lareira estavam cimentados na parede. Ou seja, a pessoa ou a entidade que tenha tirado aqueles tijolos dali, em primeiro lugar, deve ter tido uma força gigantesca. Em segundo lugar, não tem como alguém ter feito aquilo sem deixar os tijolos completamente destruídos. No caso, eles estavam intactos. Então, assim, se você achou que os episódios que estavam acontecendo até agora não eram sobrenaturais, eu peço que você tente explicar esse episódio aqui. Bem, a Clara então liga de novo pro padre naquele mesmo instante e o padre Alfonso traz com ele um amigo investigador paranormal e eles já aparecem na casa naquela mesma noite. E o que acontece a seguir, eu vou contar pra vocês na segunda parte desse episódio, que vai ao ar na semana que vem. Mas antes de nos falarmos de novo na semana que vem, eu quero saber de vocês. Vocês acreditam nas histórias que os Dundys contaram? Vocês têm algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar? Então enviem um e-mail para espiritosdoalempodcast@gmail.com, tudo junto e sem acento nenhum, e poderão ter sua história ou lenda contada aqui. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui e ligando para todos os padres que eu conheço, porque meu psicológico já está abalado.